Então, nós vamos ver uma aula hoje avulsa. Eu estou realmente com um problema sério nesse braço, no ombro, e eu não consegui digitar a aula que eu queria dar para os irmãos. Eu fiz um rascunho lá, mas... Então, eu vou trabalhar um outro assunto. Eu penso que orei muito a Deus para me dizer o que eu podia trabalhar com os irmãos, mesmo sendo um assunto fácil, batido. Espero que a gente aproveite nessa meia hora que nós temos de aula hoje, né? Eu não dei nenhum material lá para o Vitor, porque eu vou trabalhar o capítulo 15 de Lucas. Lucas, capítulo 15. Nesse capítulo, nós temos 3 parábolas de Jesus. As 3 parábolas falam sobre os perdidos. Então, o perdido, a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. São 3 momentos aqui que Jesus conta essa história exatamente com o objetivo que ele tinha, né? Nós vamos fazer a leitura do 1 até o 10, pegando as 2 primeiras parábolas, mas nós vamos trabalhar a terceira. Nós vamos trabalhar a parábola do filho pródigo. Então, diz assim: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Aí vem a parábola da ovelha. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Antes da gente fazer uma explicaçãozinha, vamos buscar a presença de Deus mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos a bênção de podermos trabalhar a Tua palavra nessa hora. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos instrua com aquilo que o Senhor quer, e para que sejamos abençoados nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. O versículo 1 e 2 diz assim: que os proscritos da sociedade, os publicanos, os pobres, se ajuntavam sempre, se aproximavam de Jesus. Obrigado. Tá bom. Jesus atraía esse tipo de pessoas. Ao mesmo tempo que esse grupo de pessoas, os publicanos, os pobres, né, estavam se aproximando de Jesus, os fariseus, os saduceus, os escribas, estavam cada vez mais determinados a matar Jesus. Então, eles questionam isso, né? Eles murmuravam, ficavam cochichando. Olha bem, os publicanos e os pobres estão aí atrás dele, né? Olha bem, ele come com pecadores. Ele come com pecadores. Outras vezes, eles já tinham falado isso para Jesus, né? Que Jesus era amigo desse povo. E esse publicano eram aqueles que cobravam os impostos. Eles eram mal vistos, ninguém gostava deles. Tinha o chefe dos publicanos. E esse tinha o grupo de publicanos que saía cobrando, tirando o dinheiro das pessoas. Então, eles eram odiados. Lembra de Zaqueu? Zaqueu era um publicano.
odiado pelas pessoas. E Jesus chamou Zaqueu. Vem, Zaqueu. Você agora é meu. Desce dessa árvore e vem para cá. Então, Jesus sempre caminhou. Ele contou aquela história também do fariseu e do publicano no templo. Lembram-se? Que o fariseu batia no peito. Eu dou o dízimo, eu sou bom. E o publicano lá, cabecinha baixa. Tem misericórdia de mim, Senhor. Sou pecador, tem misericórdia de mim. Para Jesus sempre ilustrou essas duas diferenças entre o que os judeus, autoridades judaicas faziam e a população em geral. E aí ele vai contar em cima dessa questão, ele vai dizer assim, eu vim aqui para buscar exatamente esses perdidos que vocês estão olhando aí. Eu vim buscar aquele que precisa. Então eu vou atrás daquela ovelha que precisa. Eu vou atrás de alguma pessoa que precisa de mim, eu vou buscá-la. E ele conta, então, a história da ovelha e da dracma. Mas nós vamos nos ater hoje à parábola do filho pródigo. Nós vimos aqui que ele ensinou a essas pessoas, né? E essas duas parábolas são praticamente gêmeas, que elas têm o mesmo objetivo, para mostrar o grande amor de Deus pelos perdidos. Esse é o objetivo de Jesus. Jesus ama o perdido. E o Deus Pai ama o perdido e quer que esse perdido venha e seja encontrado. Vamos ver aqui, então, a parábola do filho pródigo, a partir do 11. A leitura é um pouco longa, mas vocês conhecem a história, mas tem uns detalhes aqui que eu duvido que você vai lembrar. Então, vamos ler. Aí Jesus continuou, porque ele contou uma história, contou outra história, agora ele vai contar uma terceira história. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu por uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alforrabas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque
esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Muito bem. De todas as parábolas que Jesus contou, essa é a mais conhecida. É também a mais longa. Livros, músicas, sermões já contaram essa história. Até lá no Louvre, o famoso museu de Paris, tem lá um quadro contando, lembrando a história do filho pródigo. É uma história profunda que fala ao coração de qualquer um que a lê. Em qualquer tempo, em qualquer lugar. Porque ela descreve o amor de Deus por seus filhos, tanto o rebelde como o obediente. O contexto aqui é exatamente este. Jesus recebe pecadores e come com eles. A bronca lá das autoridades religiosas. Tá bom, eu como mesmo com eles. E conto a história deles, para que vocês aprendam. Só que eles nunca aprenderam, né? Nós sabemos disso. Muito bem. Certo homem tinha 2 filhos. Possivelmente mais jovens que ele, né? Esse senhor tinha 2 filhos. Uma família típica do Oriente. Viviam no campo, tinham fazenda. Os filhos trabalhavam com o pai. O pai era um homem tranquilo, a gente vê isso. Consciente de seus deveres como chefe de família. Tinha muitos empregados, diz o texto. Muita gente trabalhava com ele. Era um pai amoroso. 3 personagens nessa história. O pai, o filho mais novo e o filho mais velho. Jesus cita, por que Jesus cita o filho mais velho quando ele está contando a história de um filho perdido? Porque ele tem parte nessa história aqui, nós vamos ver. Né? Ele não está ausente. Muita gente só fala do filho pródigo e esquece desse filho mais velho. Né? No contexto patriarcal lá da época, o filho mais velho tinha regalias, ele tinha privilégios, né? Sobre os outros. Ele era o mais velho. Né? A participação desse filho terá um desenrolar importante nessa história aqui, que nós estamos contando. E o filho mais novo? O filho mais novo é o personagem principal da história. Né? Ele era rebelde, como toda a juventude, né? Quer fazer coisa diferente. Ele teve coragem de enfrentar o pai. Olha aqui, o senhor é rico, eu tenho parte na herança aí, eu quero que o senhor já me dê logo a minha parte. Praticamente ele queria matar o pai, certo? Porque normalmente a herança vem quando a pessoa morre, né? Aqui, mas antecipa aí a minha parte, porque eu estou cansado de viver nessa casa e eu quero curtir a vida. Quero sair daqui. Ele queria ser livre. Ele queria sair em busca de sonhos, de aventuras. Nada diferente que a gente vê hoje. Hoje o jovem, muitos deles estão por aí. Né? Ele vai ao encontro do pai e enfrenta o pai. Ele tinha direito a 1/3 da herança do pai. E diz a história que o pai deu para ele. Porque o coração do velho era amoroso. Ele pode ter ficado meio descompensado, o coração dele. Mas ele falou, tá bom, eu te dou, vai embora. Né? Com tal pedido, o jovem confronta, então, todos os princípios sociais, ele desrespeitava toda a hierarquia da família, porque o mais velho é que poderia ter esse privilégio, não ele. O pai poderia ter recusado o pedido do filho, mas ele não recusou. Você quer ir? Vai. Lá vai ele. Tenho dinheiro, posso ir onde eu quiser. E ele foi por uma terra distante, diz o texto. Ele foi por uma terra distante, no versículo 13. E lá ele dissipou todos os seus bens. Gastou tudo. Aquele monte de dinheiro que o pai tinha dado para ele. Então, o que é essa terra distante?
como é que a gente entende? Era a Babilônia, era o Egito, era Roma, a gente não sabe, mas era longe. Ele viajou, ele foi. Ele queria deixar tudo para trás. Então, essa terra distante nos dá umas dicasinhas aqui. Terra distante é a terra onde se perdem os valores aprendidos no lar. Tudo que ele aprendeu com o pai, ele esqueceu. É um lugar cruel, de falsidade, perversidade, onde a moral não existe. A ética é relativista. A espiritualidade dá lugar à carne e aos prazeres. Nessa terra, o jovem dissipou todos os seus bens, vivendo, diz o texto, dissolutamente, quer dizer, desregradamente, na pior orgia, no que tinha de pior, com bebida, com mulheres. Foi uma festa para ele. Mas a terra distante é a terra da desilusão e do desengano. Lá o jovem fez amigos e amigos. Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigos e amigos. Esses amigos usaram de falsidade para desprezá-lo quando o dinheiro acabou. Claro, a ilusão de que tudo seria uma maravilha acabou-se. Então, a terra distante é a terra da desilusão, do desengano. Mas a terra distante também é a terra onde a fome e a miséria se tornam um prêmio de uma vida desregrada e imoral. Primeiro ele conhece a miséria moral, esse rapaz. Depois ele enfrenta a miséria física, porque passou fome, não tinha o que vestir, não tinha lugar para tomar banho, não tinha nada. Sem dinheiro, só lhe restou tomar conta dos porquinhos lá no chiqueiro. E ele queria comer as bolotas dos porcos. Mas nem isso ele podia fazer. Nem isso lhe era permitido. O pecado desnuda a pessoa de tudo que é bom e valioso, principalmente da imagem de Deus, a imagem da santidade, da retidão. E nessa terra distante, esse rapaz caiu em si. Quando ele chegou lá no fundo do poço, ele disse: vou voltar. Vou dizer a meu pai que pequei contra ele, que pequei contra o céu. Vou voltar. E vou dizer para ele que eu não preciso mais ser o filho dele, eu posso ser um dos trabalhadores. Porque os trabalhadores do meu pai estão bem, eles comem, eles têm casa para morar, eles têm tudo. Então, eu me contento de ser um dos trabalhadores do meu pai. Ele saiu em busca de riquezas fáceis, de prazeres, só encontrou frustração, miséria, fome e abandono. Agora ele volta arrependido. Quem é o pai nessa história? Nós já falamos um pouquinho do pai. O pai ficou à espera do filho, olhando. Tem até um cântico daquele pastor, que agora é pastor, Stênio Marcos. Ele conta a história do portão, do pai no portão, olhando ver se o filho vem vindo. E a gente tem uma ideia que essa casa ficava mais no alto, e esse homem ficava olhando. Cadê o filho? Cadê o meu filho? Ele vai voltar. Pensa bem, todo dia esse senhor, enquanto o mais velho estava trabalhando e cuidando das propriedades, ele estava lá olhando. E o meu filho? Será que vai voltar? Talvez ele tenha tentado descobrir onde o filho estava. Mas era uma terra distante. Ele não tinha ideia. Mas ele estava esperando esse caçula voltar. Ele esperou pacientemente o seu retorno. Quando ele viu o filho, o coração se compadeceu. O seu coração se compadeceu. É ele. Talvez barbudo, cabeludo, mal vestido, pé no chão, mas ele reconheceu o filho. Ele abraçou e beijou esse rapaz, que estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, é o que diz o texto. Esse meu filho estava morto e reviveu.
Estava perdido e foi achado. Vejam essa palavrinha, achado. Nós vamos falar dela daqui a pouco. Deus tocou no coração daquele jovem. Volta. Talvez por iniciativa dele, ele não teria capaz de fazer isso, mas Deus achou esse rapaz. Volta. É Deus que chama. É Deus que acha. Por iniciativa daquele pecador, talvez não tivesse voltado. Mas tem outro personagem nessa história. É o filho mais velho. Então, o que foi que o pai fez? O pai deu uma festa. Claro, uma festa bonita. Matou um novilho cevado, quer dizer, a melhor carne que ele tinha lá no pedaço. Caprichado, esse novilho cevado. Eu não entendo nada de boi nem de vaca, mas quem entende, entendeu? Mas era uma coisa boa, era a melhor carne que o pai tinha, para fazer aquele bendito churrasco que todo mundo fica babando. Preparou tudo, a festa, acendeu luzes. Fez assim uma coisa, mandou colocar um anel no dedo dele, deu banho nele, deu uma roupa especial para ele, tratou esse filho assim com todo carinho, com toda a pompa e circunstância, como a gente fala. E o filho mais velho não estava lá, estava trabalhando. Aí ele chega. Ele chega e o que acontece? Né? Olha, a história podia ter acabado aqui. Jesus contou a parábola podia ter acabado aqui. Que bom, acabou aqui. Foi achado, eu estou feliz da vida, ele não é mais perdido, mas a história continua, porque esse filho mais velho não se conformou com a história, ok? Nós sabemos disso. Ele ficou bem bravinho. Que negócio é esse? O que está acontecendo aqui nessa casa? Certo? Então, ele queria saber o que estava acontecendo naquela casa. O pai não era filho só, não era, aquele homem não era pai só do filho mais novo, ele era também do filho mais velho. Esse filho era leal e zeloso, era um bom rapaz, esse mais velho. Trabalhador na administração da fazenda do pai. Mas ele era mesquinho, rancoroso, invejoso e amargurado. Voltando do campo, ele viu aquele alvoroço lá. Recusa-se a entrar. Mas aquele pai vai ao encontro dele. Ele se recusa a entrar. Não quero, o que está acontecendo aqui? Aí o empregado fala para ele, olha, o teu irmão voltou. Teu pai está dando uma festa. Uma festa, mandou matar o novilho cevado para ele. E eu nunca recebi nada, nunca matou nem um cabrito para mim. E vai deixar o novilho cevado para o outro? Por que o senhor está tão contente, pai? Esse teu filho não merece. Vejam o que ele fala aqui. Este teu filho, não é meu irmão. Ele não fala, o meu irmão não merece. Ele fala, esse teu filho aí não merece. Ele não merece. Ele gastou todo o seu dinheiro. Ele andou com meretrizes. Eu sou melhor do que ele. Sempre fui um filho exemplar. Há tantos anos eu te sirvo. Nunca ganhei uma festa sequer. Vejam o rancor que havia no coração daquele filho mais velho. Ele foi incapaz de dizer para o filho, para esse rapaz, ele é meu irmão. Não, esse teu filho aí, ó, desprezando. E o pai amorosamente diz, meu filho, você sempre está comigo. O que é meu é seu também. Jesus não diz o que aconteceu depois. Se aquele rapaz entrou na festa ou não. A gente não sabe. Mas ele foi convidado a entrar. Entra, vem aqui para dentro, participa da festa. Ele teria que decidir, por conta própria, se ele queria entrar ou não. Essa é a história do filho pródigo. Tem um pai, tem um irmão mais novo, tem um irmão mais velho. E o que a gente aprende com essa história? Então, essa parábola do filho pródigo tinha como objetivo confrontar os judeus na sua religiosidade. Jesus havia acusado
sido acusado de receber pecadores e comer com eles. Então, ele confronta essas pessoas. Jesus sempre confrontou. Por essas parábolas, a maioria delas era para confrontar os judeus, as autoridades judaicas. O tempo todo, Jesus confrontou esses homens que ficavam rodeando Jesus, que onde eles estavam, iam atrás. Se ele estava na casa de alguém, eles iam lá. Se estava na sinagoga, eles iam lá. Se estava no templo, eles iam lá. E sempre provocando Jesus com perguntas, com uma atitude assim: a gente ainda vai pegar esse homem. E pegaram mesmo, né? E pegaram. Quando a gente lê o final dos evangelhos, pegaram Jesus mesmo. E nós estamos aqui lembrando o que fizeram com ele. Vejam bem, os personagens descritos aqui representam Deus, o Pai é Deus, o povo judeu e os gentios. O povo judeu que rejeita Jesus e o gentio que se arrepende e volta para Jesus, e vem para Jesus. Na pessoa do filho pródigo, os ouvintes de Jesus viram o retrato dos marginalizados daqueles dias. E o amor daquele pai significava o amor infinito de Deus. Nós vimos nas duas últimas parábolas que há regozijo no céu por um pecador que se arrepende. Há festa no céu. Na dracma perdida também, eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A dracma perdida, aquela mulher saiu chamando todo mundo: alegrai-vos comigo. É alegria. Quando um pecador se arrepende, é alegria, é festa. É festa aqui quando a gente sabe e é festa no céu. Deus se alegra por um pecador que se arrepende. Essa é a ilustração que Jesus quer dizer aqui. Não importa se ele é judeu, se ele é publicano, se ele é pobre, se ele é rico, se ele é doente, porque atrás de Jesus iam os aleijados, os coxos, os surdos mudos. Esses aqui iam atrás de Jesus. E esses é que se convertiam a ele. Mas muito judeu também se converteu. A gente não pode pensar que nenhum judeu se converteu, porque eles também se convertiam. Aquelas autoridades, muitos. Nós temos Nicodemos, que era um doutor da lei, que procurou Jesus de noite. E depois nós vemos Nicodemos ajudando no enterro de Jesus com José de Arimateia. Ele mudou o coração dele, assim como outras autoridades mudaram. Mas o objetivo aqui é dizer para aquele filho novo, né, quem ele era, tá? O filho novo arrependido. Então, o filho pródigo, é um exemplo de arrependimento sincero. O irmão mais velho ilustra a impiedade da hipocrisia, do preconceito, da indiferença dos fariseus para com os pecadores arrependidos. O pai retrata Deus, nós vimos, ansioso por perdoar o pecador e desejando a sua volta. Então, a característica principal dessas três histórias é a alegria de Deus, as celebrações que enchem o céu quando um pecador se arrepende. É tudo o que Deus quer. E nós sabemos que aqueles que são escolhidos e eleitos, né, serão esses que vão ser abençoados com essa vitória, com esse grande banquete espiritual. O irmão mais velho é uma figura exata de uma grande classe de pessoas que fazem parte do cristianismo dos nossos dias. Tem muita gente que vem para a igreja, assim como o filho mais velho, é bonzinho, tudo certinho, mas quando vê o outro irmão lá, né, fala, desce a lenha, critica. O que está fazendo? Por que essa festa para ele? E eu aqui? Embora vivendo na mesma casa, o filho mais velho não tinha verdadeira comunhão com seu pai. Não tinha.
Morava na casa do pai, mas não tinha. Ele vivia sem harmonia com o pai. Ele não entendia que a casa paterna era um lugar de bênção. Então, esse filho mais velho não praticava o amor fraternal. Ele não praticava o amor ao próximo. Ele era um egoísta. Tinha ciúmes do irmão. E ficou com inveja do irmão. Se a gente for honesto, se nós formos honestos, honestas conosco mesmo, nós nos veremos retratados, ora no filho pródigo, ora no filho mais velho. O filho mais velho é aquele que, o que ficou e nunca foi, nunca saiu. Mas ele estava longe. Ele estava longe do pai. Ele estava dentro da casa, mas ele estava longe. Muitos que dominicalmente vêm à igreja, na maioria das vezes o fazem por costume ou tradição, e não porque verdadeiramente temem a Deus. Por que a gente vem aqui? Por que nós frequentamos uma igreja? Não importa qual igreja que você está frequentando, se ela é do Senhor Jesus, por que você vai lá? Ou por que você vem aqui? Para adorar a Deus mesmo, para ter muito amor por esse Deus, para amar os irmãos, para voltar-se para eles, para dizer assim: eu te amo, meu filho, eu te amo, meu irmão. Que bom que você faz parte agora desta igreja. Que bom, vamos fazer um banquete para você, vamos fazer uma festa para você. Vejo bem, os escribas e os fariseus tinham acesso a todas as riquezas que eles quisessem. Riquezas materiais, porque os saduceus eram ricos, e riquezas espirituais, porque eles tinham o Torá na mão, eles tinham a lei na mão, eles conheciam a lei. Eles ensinavam a lei. Tudo bem que eles, no ensinar a lei de Moisés, eles enfiavam um monte de coisa no meio. Eles começaram a inventar as tradições. Tudo não podia, não pode isso, não pode aquilo, mas eles não praticavam nada disso. Eles só exigiam que o povo fizesse isso. Mas eles conheciam a lei. Conheciam mesmo. Eles passavam a vida toda com essa escritura na mão. Lá na sinagoga, no templo. Porém, de fato, eles não possuíam o precioso tesouro que é um pecador arrependido. Eles não entendiam isso. Então, a lição era para o judeu também, se ele quisesse entender. Porque onde Jesus contava essas parábolas, o que tinha em volta dele? Uma multidão de gente. Ele nunca estava sozinho. Era muita gente. Multidões, tem um texto que diz multidões, era muita gente em volta de Jesus, e ele contando as histórias. E a maioria das histórias é para você, judeu, aprende. Para você, fariseu, aprende. Aprende que você tem que pregar a Escritura e viver a Escritura, e eles não viviam. No capítulo 23 de Lucas e no 24, aliás, de Mateus, Jesus vai colocar o dedão na cara dele. Ai de vocês, hipócritas. Mais dezenas de vezes Jesus está falando, vocês são hipócritas. E toda vez Jesus tenta ensinar para eles o caminho certo. Eles não tinham qualquer noção que era esse tesouro. O tesouro que estava diante deles, que era o Messias. Ah, como era difícil para eles entenderem isso. E como é difícil para muita gente hoje entender quem é o Messias. Não é o menininho do Natal, que cresceu. Eles não entendem isso. Que aquele garotinho do Natal, aquele bebezinho, se tornou um grande líder, porque ele era o Messias. Eles não entendiam isso. E achavam que ele estava blasfemando. Olha, ele diz que é filho de Deus. Olha como ele blasfema, como ele fala coisa. Quem ele pensa que ele é? Mas foi esse Jesus
que transformou a vida desse filho mais novo, que fez ele mudar de vida, que fez ele se arrepender e voltar para o caminho do Pai. Ele era filho de Deus. Ele era um filho como o outro, mas um filho que resolveu ir para o mundo, aproveitar as coisas do mundo. Aí no mundo, o que ele vê? O que ele vê no mundo? Os paradoxos do nosso tempo. Ele vai ver edifícios mais altos, mais moral, mais baixa. Vai ver uma vitrine bonita na loja, mas pouco no estoque. Não sei se vocês vão entender essa analogia. Você chega na loja, né, Loide? Você chega lá na loja, eu quero este sapato. Você vai lá na Quinta Avenida em Nova York, você está lá perto. Você vai lá e fala, eu quero este sapato. Aí a vendedora diz para ela, vai lá, leva 3 minutos, leva lá 3 horas para aparecer com um monte de caixa, com um monte de sapato, menos aquele que você quer. Ah, desculpe, esse não tem mais o seu número, esse não tem mais a cor que você quer, esse não tem. É assim, toda loja é assim. Muito na vitrine. Você olha bonito, por trás, pouco no estoque. Isso quer dizer o quê? A aparência do mundo é uma coisa, por trás é outra. O mundo engana. E nós vivemos numa época hoje que a coisa está muito difícil. Como nós somos enganados com tudo que o mundo está mostrando. Esse jovem ficou iludido com tudo. E como os jovens hoje estão iludidos? Digam para mim o que mais ilude o jovem hoje. O que vocês acham? Internet. Que ilude o jovem. Porque lá ele vai ver. Eu falando dos jovens, mas os adultos também, né? Os mais maduros. Mas nós estamos falando dos jovens. Fica iludido com aquilo que aparece. Eu quero ser igual a esse fulano aqui. Esse influencer da vida, ele está me ensinando uma porção de coisa. Então, a gente liga a internet hoje, a gente tem de tudo. De receita de bolo, a como você se prostituir, tem tudo. Receita de como mudar de sexo. Até isso tem na internet. Você quer mudar de sexo? Aqui dá as receitas. Todos os caminhos que você pode seguir. Tudo na internet. Por isso que os pais têm que vigiar. Vocês são contra o menino ser proibido de levar o menino celular na escola? Quem é contra? Quem acha que está certo? Ninguém levanta a mão aqui? Vamos ver. Você acha que está certo não deixar a criança levar celular na escola? Pode levantar a mão, aí eu não consigo. É? Porque ele não tem controle. Você está lá na escola. Está vendo? A Denise é professora atuante. Não tem controle. Então, é melhor proibir. Quando começou o celular, que eu era diretora de escola, isso há muitos anos, eu já tive problema sério. Porque eram uns tijolão grande, né? E lá estavam os meninos. O papai deixou. E para dizer para o pai que não podia levar, porque atrapalhava a aula. Isso, a vida inteira é esse problema. Então, hoje está proibido, que bom. O pai vai ensinar em casa, vai dizer em casa o que é para fazer. Então, não se tem controle hoje. Né? De TV e de coisa, porque está à vontade. Isso aí é a vitrine do mundo. Nos iludindo. O que está por trás? E o que tem por trás? Por trás tem chiqueiro. Por trás tem orgia. E quando a gente pensa em chiqueiro, desculpa aqui, porque esse moço estava no chiqueiro, certo? Quando você pensa em chiqueiro, você pensa assim que você tem que olhar. O porco nunca olha para cima. O porco sempre olha para baixo. Porque o que tem lá embaixo? A comida dele. Ele nunca olha para cima. E quando você olha para baixo, você não vê a grandeza do seu Deus. Você não vê. Porque Deus está nas estrelas. Deus está no céu. Deus está na natureza. Deus está...
Ele está no chiqueiro também, porque Ele é Deus de todas as coisas. Mas, quando eu olho para cima, foi o que Abraão recebeu esse pedido. Abraão, olha para o céu. Quantas estrelas? Você pode? Não. Abraão estava olhando para baixo. Ele estava meio frustrado. Poxa vida, eu estou velho, minha mulher está velha, cadê essa promessa de herança? Essa promessa de filhos? Essa promessa que eu vou ser o pai de uma grande nação? Onde é que está isso? Ele estava meio para baixo, né? Aí Deus falou, por meio do anjo, olha para cima e conta as estrelas. Assim será a sua descendência. E o mais bonito é que Abraão creu. Lá em Gênesis 15. E ele foi imputado por justo. Ele foi justificado naquela hora que ele creu. Então, quando o pecador se arrepende e volta para o seu Deus, ele fala assim, puxa vida, eu fui justificado. Jesus pagou isso por mim. Pagou lá na cruz esse sacrifício. Eu tenho que voltar. Quantas mães oram por seus filhos que estão no mundo? Quantas? Eu cansei de ver minha mãe ajoelhada, orando para o meu irmão voltar. Cansei. Tem a história, o tempo está acabando, né? Histórias 1000 de mães que dobraram seus joelhos para que os seus filhos se arrependessem e voltassem. Então, nós temos que ficar firmes, como esse pai ficou. Esse pai ficou esperando o filho. E nós temos que ficar orando e esperando que Deus vai agir na vida das pessoas. Nosso pecado nos faz, muitas vezes, abandonar essa graça de Deus. Deus toma as suas dádivas e dá para nós. Ele quer dar um banquete para cada um de nós. E nós não podemos perder isso. Quando o nosso pecado atinge a nossa vida, nós vamos ver misérias e necessidades. Então, a igreja é convocada hoje a procurar os que estão perdidos, os que estão vivendo no mundo distante, terra distante, e trazê-los para Jesus. Esse é o nosso papel. Foi essa missão que Jesus deixou. Vocês vão atrás dos pecadores. Vocês vão atrás daqueles que estão longe de mim, para que eles venham. Bom, a história do filho pródigo, nesse auditório aqui seleto, todo mundo já sabia de cor e salteado. O que a gente quer aprender aqui é que ninguém seja o filho mais velho. Que nós não sejamos esse filho que rejeita o arrependido, que não se volta para Deus. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Fala, Sérgio. Não, é perfeito, Sérgio, é por aí mesmo. Perfeito, essa comparação é ótima, porque assim, aquele filho mais velho que está na igreja, que murmura, né? Entendeu? Eu sou tão bonzinho, eu canto no coral, eu sou professora de escola dominical, eu não falto nenhum domingo, eu faço isso aqui. Por que está acontecendo essas coisas comigo? Por que eu estou com dor no braço hoje, desde não sei quando que eu não aguento? Né? Por que o irmão está com problema? Porque a gente fica reclamando. É isso aí, nós somos o filho mais velho, muitas vezes mesmo, em vários sentidos. Não só porque a gente critica o outro lá, mas por nós mesmos.
Nós mesmos, né? Então, a gente tem que... Se eu sou o filho mais velho, ou, no caso, a filha mais velha, se eu estou na igreja, se eu creio no Senhor Jesus, se eu sou salva, e eu tenho certeza disso, eu tenho que amar o outro. E não tenho que lamuriar e reclamar de nada. Exatamente. Aí é que vem a questão de em tudo dar graças. Em tudo dar graças. Por que eu tenho que dar graças por tudo? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Exatamente. Vamos confiar. Obrigado, queridos. Alguém mais quer falar? Valdemir, você não falou nada hoje? Claro, somos pecadores. Mas exatamente isso, né? O Senhor é o pastor e nada me falta. Isso, ele falou. Isso me veio à mente assim, acho que mais coisas na quinta-feira. Eu estou esquecendo isso. Todo momento a gente tem uma fraqueza, o Senhor é o pastor e tudo que Deus é tanto, o Senhor é o pastor. Exatamente. Mas eu está com a mente isso, o Senhor é o pastor e nada me faltará. É como Pedro, né? Olha para Jesus, né? E não afunda. Falou que olha para Jesus e não só afundar. Então, tenha em mente essa predisposição de realmente estar sendo separado. A gente está nesse mundo, a gente está rodeado de coisas que nos fazem, né? Que nos puxam para baixo. A gente tem que continuar firme em Jesus, né? Firmar nossos pés na rocha, nossa posição de Jesus. Mas é um exercício de fé, né? Sim, é a santidade da nossa vida. É buscar cada vez mais. Qualquer circunstância, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu me supro de todas as coisas, né? Morais, espirituais, tudo, para você não cair na iniquidade, novamente. Exato. É isso. Meus queridos, muito obrigado pelo momento aqui com vocês. Estou saindo, vou viajar um pouquinho. Eu tenho um filho que mora nos Estados Unidos, ele está chegando com a família e eu vou curtir um pouquinho ele. E desejo a todos vocês um Natal abençoado e um ano novo cheio da graça de Deus.